Olá, pessoal, boa noite. Esse é o 21º episódio do Neurolive. Hoje a gente vai falar sobre depressão e ansiedade em pessoas que têm epilepsia, na epilepsia. Boa noite, Jonathan. Boa noite, Samila. Oi, Janaína. Vão entrando que a gente já vai... vou chamar a doutora Camila assim que ela entrar. Chegou bonitinha. Pessoal, essa é uma live muito esperada por mim, porque a doutora Camila Fragano é uma amiga muito querida. Oi, Camila, tudo bom? Olá, tudo bem? Estou falando que você é uma amiga muito querida, que eu gosto muito, e sempre um prazer estar conversando com você, principalmente sobre epilepsia, sobre assuntos que são incomuns para nós, né? Uhum. Ó, só vou falar sobre o seu currículo. A doutora Camila Fragano é médica psiquiatra geral e também fez residência de psiquiatria da infância e adolescência na Unicamp e é membro da Associação Brasileira de Psiquiatria, né? Isso. Perfeito. Camila, sempre faço uma pergunta que... Primeiro, a primeira coisa que eu sempre comento é porque as pessoas, elas ficam impressionadas com a quantidade de amigos que eu tenho. Sim. E a Camila é muito minha amiga. Então, como que a gente chegou até aqui? A gente tem uma amiga em comum, que é a Bruna, que apresentou nós duas. E daí a gente Que é psiquiatra que é também, né? psiquiatra também, e que a gente se conheceu, a Olivia, sua filha, era pequenininha, eu me apaixonei por ela, ela se apaixonou por mim, eu acho, Ela se apaixonou pela sua risada. pela minha risada, que é muito discreta. E daí, atualmente, a gente conversa, eu encaminho alguns pacientes para Camila encaminha pacientes, a gente discute casos, e a gente também faz coisas que amigas fazem, que é conversar, jogar papo fora. Então, hoje vai ser mais ou menos isso. Vai ser uma conversa de amigas com vocês aí ajudando a gente. E daí, a primeira pergunta que eu sempre faço para todo mundo que vem aqui por que você escolheu psiquiatria? E por que psiquiatria infantil? Que eu acho que é uma especialidade bem difícil, assim, que exige muito do médico, né? Sim. Essa pergunta é bem profunda, é bem complexa e longa. A resposta é longa. Mas acho que assim, se eu tivesse que escolher algumas coisas para falar sobre isso, eu gosto muito de entender as pessoas, de conversar, de entender a história da pessoa, né? Como que um conjunto, porque a psiquiatria, algum quadro mental nunca é uma coisa só, né? Sempre foi um conjunto de coisas que aconteceram na vida daquela pessoa que levaram a um determinado desfecho e você entender como isso funcionou e, né, se conectar com a pessoa, saber o que está por trás daquele sofrimento, eu acho isso tudo muito bonito, muito interessante e poucas pessoas entendem que não passaram por isso, assim, mas só quem já passou por um sofrimento mental, uma tristeza muito profunda ou algum sofrimento muito intenso, assim, sabe o quanto isso dói, o quanto isso pode ser devastador, o quão difícil é lidar com isso. E eu acho que é um privilégio poder ajudar nesse sentido e é muito gratificante quando dá certo. Sim, Eu acho que eu tenho E isso muitos motivos para muito. escolher psiquiatria. E psiquiatria E infantil? eu sempre gostei de criança muito. Cheguei até a pensar em fazer pediatria quando eu estava na faculdade, porque eu sempre gostei muito de criança, da espontaneidade. Eu acho que trabalhar com criança eu acho uma delícia. E criança é a base, é prevenção, né? Então, quando você consegue ajudar na infância, você vê um desfecho melhor, um desenvolvimento melhor. Por exemplo, você fazer o diagnóstico de TDAH e conseguir tratar um TDAH numa criança é uma evolução geralmente muito excelente, muito brilhante, assim. Já num adulto você consegue ajudar bastante, mas já aconteceram muitas coisas, já ficou muito mais complexo, né? Fica mais difícil. Então, acho que quando você consegue ajudar
já na base, quando está começando na infância, a tendência é uma evolução melhor. Eu acho que é o futuro, né? Então, Sim, trabalhar com criança sim, é muito gostoso. sim. Mas eu acho extremamente desafiador. É E difícil, é não é fácil, não, desafiador. é difícil. E você sabe, você comentando sobre isso, uma coisa que eu sempre falo, e acho que você já deve ter visto esse estudo, que foi feito ressonância magnética funcional nas pessoas com depressão e ansiedade, pessoas que tinham dor psicossomática, dor não relacionada a membro, e foram comparados com dores relacionadas a alguma lesão em algum membro. E a ativação cerebral das duas populações é semelhante. Sim, Então, a gente não pode falar que um sofrimento físico ele é maior ou é pior do que um sofrimento psíquico. sim, sim. Então, É muito comum, assim, a pessoa num quadro depressivo, ansioso grave, sentir dor, e a dor é real, ela existe. E aí você tratando o quadro emocional melhora tudo, né? perfeito. Vamos conversar então. Eu Uhum. acho que é muito importante a gente assim explicar quando que a gente tem que procurar um psiquiatra. Eu acho que a gente pode partir dessa pergunta aí para a gente começar a conversar. Assim, o psiquiatra é o médico que vai ajudar nos transtornos de emocionais, de comportamento, né, nos quadros mentais. Então, qualquer sofrimento mental, psíquico que leve a um prejuízo funcional, uma alteração na qualidade de vida, precisa da avaliação de um psiquiatra, Tá. né? Então, Então não é médico de louco. Só pra gente. não, de jeito nenhum, não. É muito antigo, né? E é bem real ainda, as pessoas ainda pensam isso, tem bastante preconceito, o que atrasa muito na busca por ajuda, mas não, o psiquiatra é o médico que vai ajudar no sofrimento, né? Que vai ajudar a tirar daquela condição de sofrimento, melhorar a qualidade de vida, e isso pode ser feito de diversas maneiras, mas precisa de uma avaliação específica de alguém especializado. Perfeito. A gente colocou como tema depressão e ansiedade. Na verdade, eu pus como tema e você só aceitou porque você é muito querida amiga minha. Mas são duas coisas diferentes, né? Como que você descreve assim para as pessoas o que é depressão e o que é ansiedade, para a gente poder colocar mais pessoas nessa conversa com a gente? Sim. Depressão é um estado constante, assim, né? Uma condição crônica, em que a pessoa passa a maior parte do tempo com um humor mais triste, desesperançoso, irritado, né? Além dessas alterações do humor, ela pode também ter alterações físicas, dificuldade para dormir, insônia, né? O mundo fica meio cinza, assim, meio nublado. Sim. E se isso é uma condição que permanece a maior parte do tempo, acima de 2 semanas, já pode ser um quadro importante que precisa de ajuda. Tá. 2 semanas é um tempo relativamente curto, né, Camila? Mas é para conseguir fazer o diagnóstico quanto antes e Precoce. é, Sim, quando a gente pensa numa alteração de emocional, mental, qualquer que seja, quanto antes a gente diagnostica e inicia uma intervenção, melhor o prognóstico, menos aquilo causa prejuízo, evolui, menos a gente consegue diminuir às vezes a gravidade. Então, quanto mais cedo for avaliado, melhor. Não tem por que você postergar sofrimento, né? sim, Então, sim. quanto antes a gente intervém, melhor. E quais são os sintomas de ansiedade? Ansiedade é um estado de alerta constante, em que a pessoa fica o tempo todo preocupada com alguma coisa ruim que pode acontecer, que está por vir. Muitas vezes não tem relação com a realidade, assim, né? Mas uma preocupação constante, que também pode estar associada a sintomas físicos, a irritabilidade, alterações de humor. E aí a pessoa às vezes pode estar associada a alguns sintomas físicos, como dor, diarreia, tremores. E é um estado muito angustiante, assim, de o tempo todo você tá esperando algo que está por vir que não vai ser bom. E isso muitas vezes leva a uma alteração de humor que também pode evoluir para um quadro depressivo. Então, apesar de serem duas condições diferentes, depressão e ansiedade costumam andar de mãos dadas, eu digo, porque elas costumam acontecer muito juntas, assim, uma coisa leva a outra. E assim, é comum acontecer na população geral? Quão comum? Qual que é a porcentagem de pessoas que têm depressão na população
Por que que eu tô falando de população geral? Para a gente poder depois fazer um comparativo com as pessoas que têm epilepsia. Então, Uhum, assim, qual sim. que é a porcentagem de depressão na população geral? E se essa depressão é maior, essa porcentagem é maior nos pacientes com epilepsia? Sim. Estima-se, dependendo da população estudada, né, do estudo, a prevalência aí gira em torno de depressão na população geral em torno de um 6% mais ou menos, o que é bastante, se você for pensar na população do mundo inteiro, 6% das pessoas estarem deprimidas é muita coisa. Para você ter uma ideia, 10% da população tem pressão alta. Então, Isso. É. E é, a depressão, pode causar muito mais prejuízo, é muito mais disfuncional, né? Então, tem várias, a consequência aí em termos econômicos e sociais, acho que é bem mais grave. Na epilepsia, esse número pode ser até 3 vezes maior. Então, chega estudos aí chegando até 23, 24% das pessoas com epilepsia que têm depressão. É muita coisa, é bastante gente. é bastante gente. E a gente tinha até comentado que isso poderia estar relacionado até com uma subnotificação, né? Os pacientes com epilepsia terem maior dificuldade para serem diagnosticados com depressão é, na evolução do quadro. Isso também está relatado? Sim, sim, isso é bem real, porque eu acho que tem vários fatores que influenciam, mas muitas vezes, ou quem está atendendo, às vezes fica muito sob controle do diário de crises, né? Então você vê que as crises diminuíram ou que as crises não estão mais acontecendo e é como se o problema tivesse resolvido. E muitas vezes você esquece de questionar e de verificar como que está o estado emocional daquela pessoa, o que está representando para ela aquele tratamento, aquele diagnóstico, ter que usar aquela medicação, né? Como está interferindo na qualidade de vida dela. E muitas vezes tem um quadro aí depressivo que a pessoa às vezes nem relata espontaneamente, ela nem identifica que aquilo já está acontecendo e pode estar acontecendo se não for ativamente questionado. Então eu acho que muitas vezes acaba passando batido. E às vezes o profissional pergunta, ai, como você tá? Tentando saber como que tá o humor. E a pessoa pensa só no diário de crise. Fala, não, tô bem, não tenho Sim. crise. Exato, que ela acha que é o que aquele profissional o interesse dele é esse. Então É, ela passa o que ela acha que a pessoa quer saber e precisa ouvir, né? isso. E muitas vezes ela não sabe o quão é importante falar, que todo dia de manhã ela acorda, não tem vontade de levantar da cama, né? Ou que toda vez que ela toma um remédio ela fica extremamente angustiada, ou que as pessoas comentam, né? Enfim, tem várias coisas que estão no dia a dia daquela pessoa que ela não acha que faça diferença relatar e que às vezes é essencial para a boa evolução do quadro, né? Isso é super importante. Então a gente não pode esquecer de perguntar, mas vocês também podem falar quando vocês estiverem em Uhum. frente ao profissional, porque pode, pode ajudar muito no tratamento. E você atende muitos pacientes com epilepsia no seu consultório? Bastantes, muito, muito encaminhados por você, mas atendo bastante, sim, é bem comum. E os sintomas são diferentes, Camila? Não, eu acho que os critérios diagnósticos, os sintomas são os mesmos. O que acontece é que muitas vezes é mascarado pela condição, né? E às vezes você espera que só pelo fato da pessoa ter epilepsia é normal ela estar triste, é O tempo normal inteiro. ela o tempo todo, é normal ela não desempenhar tal função, é normal ela não ter vontade de fazer as coisas, é normal ela não ter mais prazer em determinada coisa que antes ela tinha. E quando na verdade não é isso que você espera do tratamento, né? Quando você espera do tratamento, que a pessoa remita as crises, que ela volte à funcionalidade e tenha uma vida com Plena. qualidade e Sempre falo da plena. vida plena. Isso, e aí, às vezes você fala, nossa, não, agora ela tem epilepsia, então tudo bem ela não sair, não querer mais sair de casa, tudo bem ela não ter mais prazer nas coisas que ela tinha. E não é real, né? Isso pode ser um sintoma depressivo. E é importante identificar, né? Sim. Mês que vem é o Setembro Amarelo. E daí eu acho que é importante a gente lembrar da prevenção do suicídio e das doenças mentais, eu acho que é importante. Uma pessoa com transtornos mentais, com depressão, tem uma maior chance de cometer suicídio? Sim, muito maior. Isso depende também da gravidade, né, do transtorno mental
e do tratamento, se o tratamento é instituído a tempo, se o tratamento está sendo efetivo, se tem adesão, né? É, então, é sempre um fator de risco, né? Quando tem um transtorno mental, por si só já é um fator de risco para o suicídio, e a condução, como isso é conduzido e cuidado, é um fator determinante para o desfecho, né? Sim. Para prevenção. E daí, na mesma linha que eu te perguntei se a depressão é maior, a taxa de suicídio, a chance da pessoa com epilepsia se suicidar também é maior? Sim, é bem maior. É, tem um índice de suicídio bem maior nos pacientes com epilepsia que apresentam quadros depressivos. Uma característica importante, assim, quando você vai pensar em suicídio, é sempre um conjunto de fatores. Como eu tinha falado tudo na psiquiatria, é sempre uma somatória de coisas, uma influenciando a outra. Então, você tem um transtorno mental que está predispondo àquela condição, aquele pensamento que talvez seja melhor morrer para se livrar daquele sofrimento, que talvez as coisas não vale mais a pena lutar, que não vale mais a pena. Aí, se você tem essa condição instalada e você tem pouco suporte, você não tem uma rede de apoio, você não tem um tratamento adequado, e além disso você tem acesso a um meio letal, aí você tem muito mais chance de cometer um suicídio. O que seria um meio letal? No caso, por exemplo, de uma pessoa com epilepsia, pode ser acesso a uma quantidade muito grande de medicamentos, que geralmente as pessoas com epilepsia têm acesso, né? Porque já às vezes toma mais de um remédio em grande quantidade, então tem várias caixas em casa. Por isso que é importante sempre a gente rastrear, né, um possível transtorno mental, iniciar o tratamento e criar uma rede de apoio, porque se você identifica que existe esse risco e a pessoa tem acesso, você tem que criar toda uma rede e os cuidados para que essa medicação, por um tempo, até a pessoa melhorar, não fique acessível, não tenha em grande quantidade, porque você reduz o risco. No momento de impulsividade, em que ela resolve que talvez ela queira resolver, né, não queira mais conviver com aquela situação, se ela não tiver acesso ao meio, aquilo pode passar e a gente pode ter tempo de ajudar. E às vezes, se você tem, né, uma situação de risco, assim, você não toma esses cuidados, às vezes a gente não dá tempo de ajudar, né? A gente É, perde a pessoa. eu escutei já uma frase assim que eu acho bem interessante, que é assim, ó, o suicídio é uma solução definitiva para um problema transitório. Então é mais ou menos isso, né? Aquilo iria passar, mas daí a pessoa não teve esse suporte para poder, e a família. A gente vai falar um pouquinho de família daqui a pouco, vou deixar isso em aberto para a gente. Mas falar de suicídio é muito importante, porque é um tabu, as pessoas às vezes não gostam nem de falar a palavra suicídio, né? Como se fosse chamar, né? Como se você fosse aumentar o risco falando esse nome, e na verdade não é real, porque quando você pode falar isso, você facilita a pessoa que está pensando nisso de buscar ajuda. Então é uma coisa que tem que ser dita, que a gente tem que ter liberdade de poder falar, que a pessoa que está pensando nisso tem que ter liberdade de poder expressar, porque é assim que a gente consegue ajudar e prevenir. E eu acho que tinha algumas leis antigamente sobre reportagem, sobre suicídio, que impediam da gente falar muita coisa sobre suicídio. Isso na época que eu era da faculdade, eu lembro de alguma coisa. Na verdade, umas regras assim para imprensa, porque assim, você tem que poder falar sobre suicídio, mas a maneira como você divulga, ela pode ajudar ou pode atrapalhar. Tá. Né? Então, se você falar da maneira correta, no sentido de prevenir, de dar informação, de ajudar a pessoa a ter acesso ao tratamento, é uma coisa. Agora, se você fala de um jeito sensacionalista, que você, às vezes, quem está pensando nisso e é mais impulsivo, ou é mais influenciável, ou é adolescente, tá? Às vezes, você instiga. Então, o jeito como é passado tem que ter muito cuidado, né? Então, às vezes, uma pessoa famosa se suicida. E o que é preconizado é assim, não falar como foi feito, né? Não dar detalhes de como foi isso, né? Porque uma pessoa famosa, geralmente tem muita influência, e às vezes alguém que não tá bem pode tomar isso como um estímulo, né? Tá. Então é mais nesse sentido, assim, que a gente tem que tomar cuidado. Você tem que poder falar disso, mas você tem que falar disso de um jeito responsável. Tá. E por isso que tem o Setembro Amarelo aí para a gente discutir. Acho que é um tema que a gente precisa mesmo falar, né, Camila? Que eu Uhum, acho que é sim. muito importante. Tem uma pergunta que até a Renata fez de novo aqui e outras pessoas já perguntaram para mim.
e eu vou te dar uma mão, porque a ansiedade pode causar crises epiléticas. Aí eu vou ajudar a Camila nessa resposta, porque assim, a pessoa com epilepsia, ela pode desencadear crises pela ansiedade, mas a ansiedade, ela não é causadora de crise. Então, você precisa ter esse substrato, você precisa ter epilepsia para que as crises elas sejam pioradas com a ansiedade. É isso, né, Camila? Sim, sim. Qualquer fator de estresse importante, né? Numa pessoa que já tem a predisposição, que já tem epilepsia, um fator de estresse muito importante, como uma crise de ansiedade, pode predispor, aumentar o risco, né? A chance. Mas para isso você tem que já ter a doença. Mas uma outra coisa também que a gente tem que falar é que, por exemplo, alguém com um quadro de ansiedade geralmente adere menos ao tratamento e aí fica mais predisposto a ter crises, né? Por vários motivos, né? Pela própria ansiedade, diminui a chance da pessoa tomar a medicação corretamente, né? Então, assim, tem que, se você tiver uma coisa puxa a outra. Você tem ansiedade, aumenta a crise, você aumenta a crise, predispõe a ansiedade e é um círculo, né? Então, Sim. é importante diagnosticar os dois. Tá. E daí perguntaram também pra gente assim, qual que é o melhor método para combater a ansiedade? Isso dava uma aula, né? Só 2 horas falando disso. Assim, não existe só um tipo de ansiedade, né? Eu acho que aqui no geral, quando a gente está falando de ansiedade, eu acho que a gente está se referindo a maior parte do tempo ao transtorno de ansiedade generalizado, que é aquela sensação constante de ansiedade, né? Mas existem vários tipos de ansiedade, existe fobia social, existe fobias específicas, existem vários tipos de ansiedade, existe transtorno do pânico. Então, cada uma tem um tratamento, existem medicações que são preconizadas, que são primeira linha, enfim, tem. Mas o tratamento ele é muito individualizado, então você tem que conhecer aquela pessoa, a história dela, o que que ela toma, quais são exatamente os sintomas, para você decidir, baseado naquela pessoa, qual é o tratamento, porque ele é individualizado. Então, geralmente é a associação de uma medicação com psicoterapia. Mas nem sempre precisa de um ou de outro, então a gente tem que ver caso a caso. É difícil falar assim. Tá. E então você já falou de síndrome do pânico. O que que é síndrome do pânico? Porque hoje em dia a gente escuta muito isso, e eu acho que é Hum, importante a gente falar um pouquinho sobre síndrome do pânico só. tá. Síndrome do pânico são crises de. Uma crise de pânico, né? Uma crise de ansiedade muito, muito intensa, com bastante sintomas físicos, sempre associada a uma sensação de desespero, de perda de controle, de que vai morrer ou de que está ficando louco, né? Essa pode ser só uma crise isolada e que às vezes até com um fator desencadeante, alguma coisa específica que aconteceu, que levou a pessoa a ficar daquele jeito. Mas pode ser, às vezes, imotivada, assim. Pode, de repente, a pessoa pode começar a ter aquela sensação ruim, mesmo sem ter acontecido nada. Aí, para você diagnosticar uma síndrome do pânico, essas crises têm que ser recorrentes, elas têm que acontecer numa determinada frequência. E entre essas crises, a pessoa tem muito prejuízo, né? Entre essas crises, a pessoa tem uma sensação de medo, de recorrência e começar a deixar de fazer coisas, né? Ficar muito sob controle disso e começar a ter perdas em função disso. Então, é um quadro mais crônico, assim, que causa bastante prejuízo, muito sofrimento emocional. Muito sofrimento, né? E Camila, como que é o tratamento? Antes disso, tem uma pergunta aqui que eu acho que é legal a gente responder antes da gente falar de tratamento. A Rose perguntou: a pessoa com epilepsia pode ter transtornos de personalidade, Camila? Pode. Tem um tipo de transtorno de personalidade que a gente chama de transtorno de personalidade orgânico, né? Que às vezes tem alguma causa orgânica, alguma doença de base ou algum trauma que pode desencadear eventualmente um transtorno de personalidade. Pode É. acontecer. E pacientes com epilepsia de lobo temporal têm algumas psicoses também, mas acho que não entra como transtorno de personalidade, né, Camila? Aí entra Não, seria como. outro quadro. E, da- Seria e uma daí outra também questão. é outra parte, outra vertente da outra coisa que associa a neurologia com psiquiatria também, que a gente pode combinar de fazer outra live para falar disso. Sim, porque é um tema bem amplo também, tem várias coisas envolvidas, né?
Eu queria que você falasse um pouco do tratamento, porque eu já escutei algumas pessoas falando que tem medo de ir ao psiquiatra ou não gostaria de consultar com um psiquiatra porque tem medo de ficar muito sedado. Então, é verdade isso? É mentira? Conta aí pra gente. O que que você faz? Não, o objetivo não é esse, né? Muito pelo contrário, né? Quando você institui um tratamento, você espera que a pessoa consiga retomar a qualidade de vida dela. A qualidade de vida é voltar à funcionalidade, é se sentir bem, é se sentir disposto. Então, quando você passa uma medicação, você espera o oposto disso, né? Se as, a gente não tem como ter controle de todos os efeitos colaterais de uma medicação, e eventualmente alguma medicação pode dar um efeito colateral, o que significa que não está dando certo e geralmente precisa ser trocado, né? Então, é importante fazer o segmento, inclusive. Às vezes você passa uma medicação que não está dando certo, você tem que comunicar ao seu médico como você está se sentindo. E ele, muito atento, vai rever essa questão e vai prescrever uma medicação que ajude, não que atrapalhe, né? Quando você está tentando ajudar, não atrapalhar. É. O Rafael perguntou assim, que é bem o que a gente está falando. Se tem algum medicamento que pode fazer uma bipolaridade. E eu acho que era isso que eu queria até comentar contigo. Existem alguns medicamentos para epilepsia que eles podem ajudar os transtornos psiquiátricos, assim, melhorando o quadro, mas existem alguns medicamentos que podem piorar o quadro psiquiátrico. Então, isso é importante. Talvez tenha relação com algumas medicações que são utilizadas que podem piorar o quadro psiquiátrico, né? Sim, em relação a essa questão da bipolaridade, ele perguntou se pode desencadear, né? É. Tá. Assim, na verdade, desencadear não. O que acontece é que, assim, às vezes a pessoa já tem um transtorno ou tem uma predisposição genética, às vezes você coloca alguma medicação e que aquilo deflagra uma crise, né? Então, não é que o remédio causou aquilo, não foi, mas ele precipitou uma crise ou desencadeou um sintoma de algo que já existia, né? E aí a gente tem que instituir um outro tipo de tratamento. Mas é importante, né, Camila, a gente sempre conversar, porque as medicações elas têm N efeitos colaterais, né? Por exemplo, Sim. uma das perguntas foi: os medicamentos para depressão, para tratamento para depressão, podem atrapalhar os fármacos antiepiléticos ou vice-versa? Então, na verdade, qualquer medicação pode interagir, né? Os medicamentos, eles podem interagir com tudo, até com chá, com café, qualquer coisa que a gente ingere pode, eventualmente, com cigarro, ter uma interação medicamentosa e aumentar ou diminuir o efeito daquela medicação que você está tomando. Então, todas as vezes que você vai avaliar, igual eu falei, o tratamento é individualizado. Então, você vai avaliar aquele paciente, quais as medicações que ele já utiliza. E quando você vai escolher um remédio, você vai ficar atento às possíveis interações medicamentosas que aquilo possa ter, para tentar não ter interferência. Ou às vezes você até busca interferência, mas é uma interferência que some, né? Sim. Você fala, não, eu vou passar esse remédio que ele interfere, mas ele vai aumentar o efeito do que você já está tomando e vai ajudar mais. Então, isso pode ser usado a nosso favor também. Sim, com certeza. Às vezes, a avaliação, você não necessariamente prescreve um medicamento. Não, não necessariamente. Às vezes você faz avaliação e às vezes a indicação é um acompanhamento, ou um encaminhamento para psicoterapia, ou às vezes você fica numa dúvida diagnóstica, e aí você faz uma discussão de caso, ou pede uma avaliação mais aprofundada, uma avaliação neuropsicológica, para entender melhor aquele funcionamento e aqueles sintomas e ver qual pode ser a melhor forma de você ajudar. Então, não necessariamente você sai com uma receita na primeira consulta. Pode acontecer, pode não. Pode acontecer ou pode não acontecer. Então, você não é daquelas que cedam as pessoas. Não, de jeito nenhum. Mas também não aconselho ler a bula, né? Ah, Eu perfeito. sempre falo isso para todo mundo que eu vou colocar um remédio novo, não leia a bula, né? A bula de todos os remédios é gigantesca, até da dipirona, a bula é imensa, tem um monte de coisa horrível escrita e é uma combinação terrível, alguém ansioso com uma bula de remédio na mão. Não. Porque você começa a sentir as coisas que estão escritas lá, né? Você Sim. fica ansioso, fica com medo, e aí a tendência é você começar a sentir que você leu o que está escrito. Às vezes você nem sabe direito o que era, né? É. Então E, eu acho melhor não ler a bula. e fica tranquilo, se a gente escolheu, é nossa responsabilidade. Porque a responsabilidade Liga. do médico é pessoal e intransferível. Então, por Isso. exemplo, eu passei um remédio, eu sei, eu
tô ciente de tudo aquilo. Se acontecer alguma coisa, é minha culpa. Então, não leia a bula. Porque é isso, né, Né, Camila? eu sempre falo, ó, se acontecer sentir alguma coisa diferente, se for leve, provavelmente é transitório, depois da primeira semana vai melhorar. Se for muito intenso, não leia a bula e me liga. É a melhor resolução dos problemas. E sabe o que eu acho que é muito importante a gente falar? Porque, assim, às vezes. Então, eu sou uma pessoa com epilepsia e eu tenho os meus amigos. E eu não estou assistindo a live hoje. Quem está assistindo é minha mãe, é meu marido, é um amigo meu. E às vezes, quando a pessoa, o familiar ou amigo da pessoa com epilepsia, ela quer ajudar, na verdade, né? Então ela fala Uhum. algumas coisas. Então eu acho que é bacana a gente dar umas dicas para saber o que é importante, saber o que falar para essas pessoas e também o que não falar para essas pessoas, para as pessoas que têm epilepsia ou que está tendo problemas de saúde como depressão e ansiedade. Tá, assim, a família ela tem um papel muito importante sempre no tratamento, os amigos, a sociedade como um todo. Essa E rede pode ajudar essa de rede que você apoio. falou de apoio, né? Isso, que pode ajudar muito e, né, e ser essencial para uma boa evolução, mas também pode atrapalhar. E dá para atrapalhar, assim, né? Dá para ser prejudicial nos dois extremos, né? Tanto de você super proteger, né? De você falar, nossa, coitado, tá deprimido, ou nossa, coitado, tem ansiedade, ou tem epilepsia, e aí você começar a agir como, com aquela pessoa como se ela fosse incapaz, como se você tivesse que dar conta de tudo para ela, e aí você acaba tornando aquela pessoa mais dependente, mais insegura, né? E não consegue fazer uma boa evolução, né? A pessoa não consegue ter uma boa qualidade de vida também. E isso acontece muito com criança com doença crônica, como por exemplo a epilepsia, né? Que os pais super protegem, ficam com dificuldade de colocar limite, estão sempre com dó, né? A criança acaba não tendo muitas regras, não tendo limites, e aí acaba crescendo uma criança com mais dificuldade de resolução de conflito, de enfrentar problemas, né? Então, esse é um extremo. O outro extremo é você minimizar, né? Você falar, ah, isso é frescura, isso não é nada. E aí você também atrasa a busca por ajuda, faz aquela pessoa se sentir mal, ficar com a autoestima baixa por tá tendo aqueles sintomas, né? Então, o ideal é você ser empático. E ser empático não precisa, você não precisa falar para a pessoa o que ela tem que fazer, nem dar conselho, nem dar palpite, em nada de. Você ser empático é você entender que aquela pessoa está passando por uma situação de sofrimento que é única para ela e que ninguém mais tem como saber o que ela está sentindo, né? E você se colocar no lugar da pessoa no sentido de entender que aquilo é uma dificuldade, um conflito, é um sofrimento. E ajudar a pessoa a buscar uma ajuda especializada, né? E seguir as orientações do profissional que está acompanhando, né? E isso eu acho que é o melhor caminho, né? E eu sempre que assim, aqui a gente ouve de tudo, né, Camilo? Também sou uma pessoa um pouco doente, então eu acabo ouvindo algumas coisas às vezes. Então, por exemplo, às vezes a pessoa não é uma competição, né, de sofrimento. Então, eu tenho esse problema de saúde, e daí a pessoa vira para mim e fala assim: ah, mas você podia estar bem pior, você podia. Ia ser pior se você tivesse outro problema, ou se você tivesse com um tumor. Não é, esse sofrimento é meu e é único. Então, 100% de mim está com essa dor. Então, Exatamente. E a gente nunca pode medir a nossa dor pela dor do outro. Não existe um termômetro, né, de dor para a gente saber o que que é mais, né, importante. Cada um tem uma história, cada um tem, né, uma genética, uma história de vida, uma biologia diferente. Então, cada pessoa vai ter uma resposta única a um determinado estímulo, né? E a gente tem que respeitar e entender isso, né? não, é muito importante. Aí, aqui a Rose perguntou: a ansiedade atrapalha o sono? Você pode dormir e o cérebro não desligar? Ansiedade atrapalha muito sono, assim, é um dos fatores. A depressão também, né? São duas coisas que podem interferir muito no sono e gerar uma insônia. E isso tem que ser acessado no questionário, no tratamento, é algo que tem que ser pensado. Geralmente, às vezes, você nem precisa medicar o sono, às vezes só o tratamento
do transtorno em si, né? Às vezes a pessoa acaba, começa a ter insônia e começa a tratar só para tomar remédio para dormir, não trata a base do que está gerando aquilo, né? E geralmente o melhor é fazer o contrário, você começar a tratar o que está levando você a não conseguir dormir, e aí o sono se restabelece por si só, né? Nosso corpo sabe dormir. Geralmente tem alguma coisa que não está deixando acontecer. É aquilo que a Sim. gente tem que acessar. Sim. E você costuma recomendar higiene do sono, algumas orientações para dormir melhor? Sim, não, isso é essencial, né? E muito difícil de pôr em prática, porque é muito difícil alguém que não mexa no celular antes de dormir, né? Ah, eu não, Camila, olha aqui, ó. É 8 horas da noite, eu tô fora do celular, tô com essa luz aqui na minha cara. Isso prejudica mesmo, né? Então eu acho Prejudica. Tem várias importante. coisas que a gente sabe que, inclusive, estão nos nossos hábitos atualmente, assim, que são bem prejudiciais. Por isso que também a insônia está aumentando, né? Tá virando um problema tão importante, porque a gente tem hábitos atualmente que prejudicam muito, né? O sono. Então, orientar os hábitos para a higiene do sono é bem importante. Coisas básicas, às vezes, que a pessoa nem percebe, que ela toma um chá que tem cafeína perto da hora de dormir, né? Que ela apaga a luz muito tarde, que ela mexe no celular, né? Tem várias coisas às vezes que a pessoa faz por hábito, assim, que coisas que você, se você melhorar, se você orientar, já melhora bastante. Eu vou, depois que terminar a live, vou colocar o card de higiene do sono para vocês relembrarem. Eu sempre coloco, assim, de tempo em tempo eu coloco o card da higiene do sono depois da live para o pessoal lembrar. Tem muita gente Uhum. elogiando, Camila. é, Parabéns pela medicina que vocês fazem. Tem paciente da doutora Camila há anos e ela é a melhor. A Má Fontec está falando. O Maravilha. Rafael, muito querido, tá adorando a live. Perfeito. Camila, queria te Hum. perguntar só mais uma coisinha, tá? Uhum. A gente já falou sobre crises não epiléticas psicogênicas aqui, uma live só específica disso. Eu vi. E você assistiu. Eu vi. E daí, isso também é um gerador de ansiedade, né? Pessoas que têm epilepsia, elas podem ter crises não epiléticas psicogênicas geradas por N fatores, né? N desencadeantes. E geralmente quem tem as crises não epiléticas psicogênicas podem ser pessoas com epilepsia. Você costuma atender muito esses casos de crise não epilética psicogênica? Qual que é o tratamento que você costuma recomendar? Sim, tem vários casos. É muito comum quando nesse tipo de crise você ter um quadro, um transtorno mental associado. Geralmente um quadro de humor, né? Um quadro depressivo, um quadro ansioso muito grave. E aí a pessoa, diante de uma frustração ou de alguma situação muito difícil, né? De uma alteração muito importante de humor, assim, ela entra em crise. Então, geralmente o tratamento a gente acessa o que está por trás, está desencadeando essa crise, né? Se você identifica que tem um quadro depressivo, geralmente é um quadro bem complexo, como eu falei, né? Na psiquiatria você tem que entender tudo que está por trás daquilo. Nunca é uma coisa só, Sim. nunca é. Né? Você tem que entender toda a história, os traumas né, que já aconteceram, a história de vida daquela pessoa, o ambiente que ela está inserida, né? Pelo que ela está passando. Na epilepsia tem muito estigma, muito preconceito. A pessoa geralmente, quando ela tem um quadro de epilepsia, ela já teve muitas perdas associadas a isso, né? Sociais, emocionais, profissionais. Então, tem todo um contexto, às vezes, que é bem desfavorável, que predispõe a pessoa a ter um mal-estar emocional muito importante que pode gerar uma crise. Então, às vezes, a gente tem que tratar esse entorno, né? As crises costumam responder muito bem à psicoeducação e à psicoterapia. Então, quando a pessoa entende que aquilo é um sofrimento emocional, que aquilo que ela está passando existe, não é a mesma coisa do que ela conhece como epilepsia, mas aquilo é um sofrimento, é algo real que existe, que tem como melhorar, que tem coisas desencadeando aquilo. Quando ela, né, quando ela é educada sobre aquilo, faz sentido para ela, né? Aquilo parece às vezes até uma libertação e às vezes só de você conversar sobre isso já melhora muito, né?
Então a pessoa tem que ter conhecimento, né? Informação é muito importante, né? A psicoeducação, a pessoa saber o que está acontecendo, né? Ter informação, acesso à informação, à educação é essencial. Então, quando ela tem acesso a tudo isso, às vezes isso já já tem uma melhora considerável. A terapia costuma ser muito importante. E se tiver realmente um transtorno mental associado que precisa de medicação, a gente entra com a medicação também. Então, é individualizado, mas dá para fazer bastante coisa para melhorar. Perfeito. Várias pessoas te elogiando, acho que seu fã-clube veio todo para cá também, ó. Cicie da Camila Top, a Fono Cris Fumagalli, profissional ímpar. A Rose fez uma pergunta, mas eu acho que talvez a gente não consiga responder. Meu marido é epilético e toma muitos medicamentos, mas não tem um sono reparador. Seria por ansiedade? Pode ser, né? É difícil da gente falar só com essas informações, né, Camila? É isso que eu falei. Quando você vai avaliar um caso, né, você precisa de muitas informações para você conseguir elucidar bem o que está acontecendo e ajudar de verdade, né? Então, ela deu informações que são importantes, mas tem muitas outras coisas que podem Sim. estar por trás disso. Pode ser ansiedade, pode ser os hábitos da higiene de sono, pode ser algum, né? Tem várias coisas que podem estar contribuindo. Então, a avaliação ela tem que ser um pouco mais profunda para a gente identificar o que pode estar por trás disso. Ô, Rose, eu vou deixar o card de higiene do sono, você dá uma olhada, já dá uma corrigida no que pode corrigir antes de chegar no médico, que daí já consegue, às vezes consegue resolver antes, né? Camila, adorei. Sempre adoro conversar com você, mesmo que seja coisas da nossa vida, quanto coisas de medicina. E queria que você fizesse as suas considerações finais, falasse pra gente o que você acha que é importante a gente levar para casa. Adorei o tema, achei uma delícia a gente conversar sobre isso, acho que é super importante. E eu acho boa toda a oportunidade que a gente tem de desmistificar a psiquiatria, né? De poder falar abertamente sobre sofrimento emocional, que ele é real, que precisa de ajuda, que as pessoas têm que ter abertura para falar sobre isso sem preconceito, né? Ter coragem de buscar ajuda, ter apoio quando resolve que vai buscar ajuda, né? Tem muita coisa que pode ser feita para melhorar a qualidade de vida. Então, a gente poder falar sobre isso, né? E deixar bem claro para as pessoas que tem como melhorar, que a gente pode ajudar, que não é médico de louco, igual você falou, que a gente pode fazer bastante coisa, né, em prol da pessoa. Acho que é importante ter esse espaço, assim, para a gente poder ampliar os E, horizontes. E eu acho que as pessoas com epilepsia e as pessoas que têm depressão e outros transtornos mentais, no geral, o que eu escuto elas falando é: eu tenho vergonha de ter. Eu tenho vergonha de falar que eu tenho epilepsia, eu tenho vergonha de falar que eu tenho depressão, eu tenho vergonha de falar que eu tenho ansiedade. Mas, por exemplo, as pessoas que têm outras doenças, elas não têm vergonha. E muito pelo tabu. Então, a pessoa com diabetes, ela não chega e fala assim: olha, doutor, desculpa, eu tenho diabetes, me perdoa, né? Vou falar baixinho aqui que eu tenho diabetes, ou vou falar baixinho aqui que eu tenho uma tendinite no meu ombro. Isso não existe. Não Então, existe. então eu acho que é uma doença como qualquer outra. Você não precisa ter essa vergonha. E a gente sabe que é difícil, mas que eu não estou minimizando, né, Camila? Mas assim, é uma Uhum. doença que não precisa ter vergonha, é uma doença que a gente tem que enfrentar. E se a gente não ficar, se a gente não tomar conhecimento das coisas, se a gente não tomar à frente disso, a gente vai ter prejuízo. Então, eu acho que isso é importante, Nunca né? é uma escolha, não é falta de força de vontade, né? Não Não é, é tem tantas fraqueza? coisas, não é fraqueza, né? É um conjunto de fatores, de uma história de vida, de uma vulnerabilidade biológica, genética. Tem muitas coisas envolvidas para você evoluir para um quadro depressivo, ansioso, né? E cada história é muito única e tem que ser respeitada. E a gente não pode julgar, né? A gente não pode julgar, a gente tem que tentar se livrar dos preconceitos e ser mais empático e disponível para Acolher, ajudar né? Acolher e a acolher. respeitar o sofrimento, que eu acho que é o que a gente pode fazer. Rafael não tem mais vergonha. Muitos anos ele teve vergonha de dizer. Agora ele não tem mais, porque ele conheceu Mas ele é a, ótimo, a verdade. Tá ótimo, libertado. excelente.
Camila, muito, muito, muito obrigada. Eu As que pessoas também agradeço. adoraram. Essa live vai ficar salva, então se vocês tiverem, se vocês, alguém não assistiu, ou se vocês souberem que alguém se interessa por esse conteúdo, vocês acessem, vai estar lá no IGTV e podem mandar perguntas, se vocês pensarem em outras perguntas, ou para mim, ou para a doutora Camila, ela também tem uma página no Instagram. Vocês podem mandar direct que a gente responde, tá bom? Aí, ó, o Jonathan falou, a gente te ama, Camila. Ah, obrigada, tio Joe. O tio Joe. Eu também amo vocês. A gente te ama mesmo, tia Camila. Mas, ó, muito obrigada, amiga, por você Eu que agradeço, ter querida. dado Foi ótimo. tempinho seu. E a gente te ama mesmo e pode vir sempre que você é muito bem-vinda aqui na nossa casa. Obrigada, querida. Um Beijo, beijo. obrigada, pessoal. Tchau, tchau, Tchau. gente. Pessoal, eu adoro a Camila, sou suspeita para falar. A live sempre a live foi excelente e todas as minhas conversas com a Camila sempre são excelentes, eu gosto muito dela. Semana que vem a gente vai ter uma live que a gente vai falar sobre cuidando de quem cuida, com a psicóloga Vanessa Ximenes. Então, não só cuidadores de pacientes, porque geralmente quando a gente fala de cuidador, a gente pensa em idosos com doenças neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, enfim. Mas a gente vai falar de outras pessoas que cuidam também. Então, pais de adolescentes precisam de um cuidado e de uma atenção. Pessoas que cuidam de pessoas com epilepsia, então precisam também de uma atenção. Pais de crianças pequenas. Então, a gente vai falar sobre isso com a Vanessa Ximenes, eu acho que é super importante. E também já entrando no Setembro Amarelo, que a gente vai falar sobre saúde mental. O setembro também é verde, que a gente comemora a gente levanta a bandeira do transplante de órgãos também, e é muito importante. Um beijo, Dico. Tô morrendo de saudade de todos os meus amigos. Gente, um beijo até semana que vem do Cuidando de Quem Cuida. Então, não deixem de estar aqui comigo na terça-feira às 8. Tchau.